Glória a Deus. Louvado seja Deus. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu quero, por bondade, graça e misericórdia, compartilhar uma palavra com a igreja. Agradeço a Deus pela oportunidade. Agradeço ao pastor pela confiança. Agradeço aos irmãos pela presença. E os irmãos que estão em casa também, por nos ajudar nesta obra. Não somente contribuindo, mas também evangelizando alguém. Sempre que você puder, os irmãos que estão em casa, compartilha, indica alguém, né? Marca alguém lá embaixo lá para assistir, para acompanhar os cultos, para ouvir a palavra, para ouvir o que Deus tem para a vida dela. Queridos, abra sua Bíblia comigo. Um texto talvez conhecido da maioria dos irmãos. E dentro desse texto, quero usá-lo como base para tratar algo importante para os nossos dias. Algo que o apóstolo Paulo nos ensina e algo que certamente Jesus vai também nos ensinar nesta noite, a abandonar ou deixar para trás o nosso passado. E você vai entender a importância disso. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, 2 versos somente. Ou melhor, vou ler do 12. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, capítulo 3, verso de número 12 em diante. Louvado seja Deus. Só você que encontrou, posso ouvir um amém? Louvado seja Deus. Os irmãos em casa também, acompanhem na sua Bíblia, irmão, por favor. Não fique de fora dessa leitura. Olha o que diz o verso de número 12. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado ou alcançado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, ao fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? E você pode se assentar, glorificando o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Quando nós lemos essa passagem, que nós fizemos essa leitura, talvez um pouco breve, eu não vou me ater tanto ao contexto dela, pois eu quero usá-la somente como base para expor algumas verdades que o apóstolo Paulo nos ensina com tão poucas palavras. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, não que eu já tenha alcançado tudo isso. Do que ele está falando? Ele está falando da nova vida em Cristo. Ele está falando de uma vida passada que ele viveu e daquilo que ele abriu mão para estar agora servindo a Jesus. Se formos falar de deixar algumas coisas para trás, de esquecer o passado, o apóstolo Paulo, ele tinha muito que deixar para trás. Ele certamente tinha muitas lembranças que talvez fulminassem a sua memória. E a nossa mente é algo interessante, que a memória é a nossa, ou melhor, ela é a capacidade de adquirir, de armazenar, de guardar informações e deixar todas disponíveis, para em dado algum momento, alguma circunstância, você utilizar elas. Há quem diga, especialistas, estudiosos, que o cérebro humano ele tem a capacidade de armazenamento de até 1 milhão de gigabytes. Os irmãos que entendem um pouco de computador, de um aparelho celular, vai entender a tamanha capacidade de armazenamento que tem o cérebro humano. Dado esta informação, eu entendo que existem informações na nossa memória, na nossa mente, que se nós pudéssemos fazer igual fazemos num aparelho celular, nós deletaríamos. Não é assim que nós fazemos? Talvez alguma foto que você tira, né? As irmãs que gostam de tirar foto, e você tira 10 fotos às vezes.
E o que você faz com aquelas que você, essa não ficou boa, essa também não, você apaga, sim ou não? Fazemos isso, né? Até porque, né, se você deixar lá por muito tempo, alguém vai lá e publica no grupo da família. Então tem que tomar cuidado, fica atento com isso. Não gostou da foto? Apaga, deleta. Mas as memórias do passado, não tem como você fazer isso. Não tem como você deletar um passado, você anular tudo que você viveu. E o apóstolo Paulo, ele, capítulo 3 de Filipenses, ele vai dizer assim, só para entender, para fazer sentido a leitura que fizemos e depois eu aplico o texto. Concluindo, meus irmãos, quanto aos mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim, não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto. Para vós, é uma segurança a mais. Tomai cuidado com os cães, cuidado com os que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão. Ele vai falando algumas coisas. Portanto, nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Embora eu tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivo para confiar na carne, eu ainda mais. E ele vai falando várias coisas acerca da sua vida passada, do zelo que ele tinha quando ele era um fariseu, zeloso pela lei, perseguia os cristãos, entrava nas casas, presbítero Túlio, prendendo, dando aval, dando liberalidade para que fossem presos os cristãos, fossem levados de volta para Jerusalém. A perseguição era tamanha, causada pela vida até então de Saulo de Tarso. Mas quando ele conhece a Cristo, ele vai dizer que tudo o passado que ele viveu, todo o seu passado, o seu trajeto, talvez de glórias, de ser um fariseu, de ser alguém respeitado, temido, de ser alguém reconhecido pelas autoridades judaicas, pelo povo da sua época, ele diz que tudo aquilo ele tem como um esterco, por causa do conhecimento de Cristo Jesus. Ele anulou tudo que ele havia aprendido. Ele agora vê o conhecimento de Jesus Cristo como sendo a primazia para a vida dele e o melhor que já poderia ter acontecido sobre a vida do apóstolo Paulo. É isso que ele está dizendo, resumidamente, falando o que ele está tentando trazer para nós. E verso 10 ele diz, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela eu estar presente. Aí ele vai começar o verso 12, não que eu já tenha alcançado tudo isso. Ele vai falar de coisas que ele almeja alcançar, de coisas que ele abandonou, que ele deixou no passado. E dada essa informação, queridos, temos algo muito importante para os nossos dias. Porque uma coisa que nos causa muito mal é o excesso de passado. E o que seria o excesso de passado? O excesso de passado seria você alimentar lembranças e pensamentos que já não lhe cabem mais. O passado ele é como uma roupa que você pode até olhar, admirar, ou talvez desprezar, não sei qual for a situação, mas você não consegue mais utilizá-la. Por quê? Porque já não serve mais. É uma lembrança que não tem como você voltar novamente nela e fazer algo diferente do que já foi feito. O passado, por muitas das vezes, são memórias que ferem as pessoas, que fazem com que pessoas não consigam seguir adiante. Por quê? Porque a sua vida está com excesso de passado. Ela não consegue se desvencilhar daquilo que ela viveu no passado, e o seu passado está tão repleto, ou melhor, o seu presente está tão repleto do passado, que ela não consegue projetar um futuro para a sua vida. E é disso que nós vamos falar nessa noite. Algo que é diferente. O excesso de passado, ele causa depressão nas pessoas. Ele faz com que as pessoas não consigam atingir o alvo. De igual modo, nós vemos em contraponto a ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é o excesso de futuro. Seria você tentar viver um momento que ainda não chegou. Seria eu estar aqui na casa de Deus hoje, neste momento, e não conseguir desfrutar do agora, do que nós estamos participando agora. Um culto de ensino da palavra de Deus. E já com a minha mente trabalhando a 1.000 por hora, pensando o que eu vou fazer depois do culto, eu preciso, e a mente não para, ela fica ansiosa, ela fica trabalhando, tentando projetar o que eu vou fazer quando acabar o culto, o que eu vou fazer amanhã de manhã. Não digo que nós não precisamos fazer um planejamento, mas nosso excesso de futuro nos traz ansiedade, isso também nos causa males. E o que é a felicidade, meus irmãos? É o excesso de presente. Quem aqui que não fica feliz por demais quando talvez
nesse momento agora, se você recebesse uma notícia muito esperada, algo muito bom, que você está esperando há tempos, isso vai lhe encher de felicidade, por conta do quê? Do momento presente, porque é o que está acontecendo agora. O apóstolo Paulo, ele vai trazer algumas recomendações para nós. Dos irmãos que estão aqui, dos irmãos que estão acompanhando, eu acredito que todos já sofreram, ou talvez ainda sofram, por consequências, por algo relacionado com o passado, com aquilo que passou. E aquilo que alguém fez para você, aquilo que alguém talvez um dia fez para a tua vida, não pode te fazer um refém daquilo que já passou. Porque entende, irmãos, as circunstâncias, elas só têm o poder que nós damos a elas. As circunstâncias que já aconteceram, fatos que já não podem ser rebobinados, voltar atrás, não podem mudar o que você é. Não podem fazer você um refém, impedindo você de viver o presente, impedindo você de projetar você para um futuro melhor que Deus tem preparado para a tua vida. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Deus, ele tem novidade de vida para a nossa vida, meu irmão. E impossibilitados ficamos de viver isso quando o nosso passado está tão presente que nós não conseguimos olhar para o nosso futuro. E um texto claro e clássico que vai nos ensinar, nos mostrar que devemos esquecer o passado é Isaías 43, o verso 18. Olha o que diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Trazer à nossa memória, queridos, a nossa história, ou trazer à nossa memória o nosso passado, talvez em alguns momentos, é lembrar, sim, da nossa historicidade, daquilo que nós vivemos. É como alguém que quer fazer uma biografia, ou uma autobiografia, falar de si mesmo. Ele traz dos momentos que ele viveu, ele traz dos momentos que ele passou, ele traz o momento onde ele está presente hoje, mas ele também vai falar daquilo que ele almeja para alcançar em algum dia. Isso é trazer à memória a nossa historicidade. Mas não é disso que o texto está falando. O apóstolo Paulo está falando que nós temos que esquecer as coisas que ficaram para trás. Esquecer, irmãos. Esquecer não é você apagar. Não, esquecer é você viver de forma que o teu passado, ele está lá, mas ele já não te incomoda mais ao ponto de você não conseguir projetar um futuro para você. Mas eu, lendo Isaías também, 46, no verso 9, eu encontrei um outro texto que diz assim, olha, lembrai-vos das coisas passadas. Eu fiquei confuso. Mas na continuação da leitura diz, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, e não há outro semelhante a mim. Meus irmãos, para que nós consigamos entender o que Isaías está querendo dizer, no texto ele não está se contradizendo. Uma hora ele diz para esquecer, outra hora ele diz para não esquecer. Nada disso. Nós temos que esquecer o passado de tragédia, o passado que nos marcou, o passado que nos feriu. Mas nós temos que nos lembrar que no passado, o meu Deus, o teu Deus, ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Ele não mudou, ele continua operando as mesmas coisas nas nossas vidas. E ao olharmos para o texto de Eclesiastes, capítulo 7, verso 10, uma recomendação, ele diz assim, não murmures, dizendo, por que os dias do passado foram tão melhores do que os dias de hoje? Porquanto não é inteligente levantar esse tipo de questionamento. Sabe o que ele está dizendo aqui? Sabe aquele tipo de pessoa que ele não consegue viver o presente? Ele vive no saudosismo, ele diz, nossa, bom mesmo era antigamente, na igreja antigamente, quando os irmãos cantavam os hinos, que o fogo descia, os irmãos saíam no poder, no mistério. Bom mesmo era no tempo que os irmãos passavam o culto inteiro, não tinha nem pregação, mas era o culto inteiro, revelação, profecia. Não tinha palavra, mas tinha profecia, tinha revelação, tinha mistério. Nem banco não precisava, porque os irmãos não paravam sentados, só ficavam em pé profetizando para lá e para cá. E traz à memória isso, e traz isso como sendo uma lembrança. E isso é perigoso, sabe por quê? É que nem alguém, um exemplo clássico para os nossos dias. O irmão vai casar, ou melhor, casou. Ele casou com a Dona Maria. Só que a memória dele está trazendo talvez algumas lembranças que para ele até sejam boas. E a Bíblia nos ensina que nós devemos, e pelo texto eu entendo, devemos esquecer tanto das memórias do passado, memórias que foram boas,
quanto as memórias ruins também. Eu vou te explicar por quê. Aí o João casou com a Maria. Só que na memória do João, né, ele conheceu a Joana. E ele olha para Maria e pensa na Joana e fala, a Joana fazia um arroz bem melhor que a Maria. E fica olhando para Maria, pensando na Joana, e porque a Joana faz um arroz mais ou menos. Está entendendo, irmão, onde eu estou querendo chegar? E traz essa memória como se o ponto de partida do que ele julga ser melhor, só que está no passado. Mas no presente ele está com a Maria, meu irmão. Então isso vai acarretar sofrimento para ele. É como alguém que casou, mas ele traz talvez na memória, sei lá, a lembrança de um ex-namorado. E meu ex-namorado era mais carinhoso do que o meu marido. E isso vai ferir você. Isso vai te machucar e vai machucar pessoas que você ama. Sabe por quê? Porque você vai usar um parâmetro que já não faz parte mais da sua vida, do teu ciclo de condução. A tua história já não está mais sendo conduzida pelo que passou. E quando as pessoas não conseguem se desvencilhar disso, acontecem muitos choques desnecessários. E é isso que o texto sagrado está tentando nos ensinar. Ou alguém que olha talvez para um passado pensando, olha, antigamente o Natal era melhor, era diferente do que é hoje. Aí ela não consegue viver o momento presente, não consegue desfrutar, não consegue reconhecer as misericórdias de Deus que estão acompanhando ela todos os dias. É como se aquele momento que foi tão bom, tão maravilhoso, não pudesse acontecer de novo. Ou, por muitas das vezes, achar que aquele momento foi o ápice do melhor momento da vida dela. E ela começa a viver os momentos atuais como se a expectativa fosse frustrada. E isso também, irmãos, é perigoso. Nós precisamos viver o momento presente. O excesso de passado pode acarretar em muitas situações desagradáveis para as nossas vidas. Ou alguém que vai comemorar o aniversário e diz, nossa, meu aniversário do ano passado que eu comemorei foi mais top do que o desse ano. E ela traz a referência do que foi para aquilo que está sendo. Então, aquilo que está sendo nunca vai ser melhor do que aquilo que já foi. Por quê? Porque a referência de bom, de melhor, está lá atrás. Então, ela esquece de viver o momento. É como as pessoas hoje, elas se perdem, tirando fotos, fazendo selfies, fazendo gravações, e às vezes não desfrutam do momento presente. Aí, quando elas vão olhar, elas olham talvez uma gravação de um culto que ela esteve, gravando o culto, mas não participando do culto. E ela traz uma memória, nossa, mas como esse culto foi bom, mas ela não desfrutou, por quê? Porque ela não estava vivendo o momento presente. E quando eu olhei para esse texto, eu fiquei realmente maravilhado ao olhar para a vida do apóstolo Paulo. É um homem que tinha muitas coisas, que certamente o seu passado traziam marcas profundas na sua alma. Pessoas que ele matou, pessoas que ele prendeu, pessoas que ele consentiu na morte, pessoas que ele viu sendo morta aos seus pés. Por que não lembrar de Estevão? Lançaram a roupa de Estevão aos pés do apóstolo Paulo. Até então Saulo de Tarso era o perseguidor da igreja. Ele consentiu na morte de centenas de cristãos. Ele não fez nada para ajudar. E isso me chamou a atenção, por quê, irmãos? Porque às vezes a nossa memória, a nossa mente, ela começa a buscar situações do passado, lançar elas para o nosso presente e nos trava. De que forma nos trava? Nos impede de viver o futuro, por conta dos ressentimentos. Alguém que está vivendo o momento presente, mas ele lembra-se de uma memória do passado, e o passado ele é terrível, irmão, ele vem sem você chamá-lo, sem você convidar ele, é um intruso, ele é alguém que vem sem você menos esperar, você está tranquilo, está de boa, e quando você menos espera, quem está do teu lado? Assombração do passado, uma lembrança de memórias frustradas, uma lembrança talvez de situações que você se frustrou, que você se decepcionou, aí você começa novamente. Você faz igual os companheiros, abraça o passado e começa a viver novamente aquele passado, a viver novamente aquela circunstância, aquela situação. E sabe o que isso faz com você? Te neutraliza, te paralisa, ao ponto de você não conseguir olhar para frente e enxergar e ver o que Deus tem preparado para a sua vida. É isso que o excesso de passado tem feito com muitos de nós, irmãos. Às vezes estamos dentro de um culto como este, só que nós não conseguimos desfrutar do momento presente, porque ou nós estamos cheios com excesso de passado, ou nós estamos repletos com excesso de futuro, que é o oposto, que é a ansiedade.
a ansiedade e a depressão, elas caminham. Uma é oposta à outra, mas elas caminham para tentar derrubar o ser humano. Através do quê? Dos sentimentos. Só que eu entendo que também a lembrança do que passou ruim, tanto quanto as boas, precisam ser neutralizadas. Eu me lembro de um texto, por que não citar o texto de Mateus 27, 3, verso 4 e 5, onde Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, é o traíra, vendeu Jesus por 30 moedas, mas o perfume que valia 300, ele queria para si, mas Jesus valia 30 para ele. Judas vendeu Jesus, só que ele não se arrepende do fato. Só que eu aprendo, queridos, que Judas, ele caminhou um tempo com Jesus, ele teve a oportunidade de ver o mestre operando milagres, ele teve a oportunidade de ver Jesus operando maravilhas, mas nada disso entrou na mente e no coração dele ao ponto dele se converter verdadeiramente a Cristo. Por que eu digo isso? Pelo texto. O texto diz que ele vendeu Jesus por 30 moedas. Ele entregou aos anciãos, às autoridades da época. E ao ter feito isso, depois de um tempo ele voltou, não arrependido, mas com remorso. Por quê? Porque ele achou que algo fosse acontecer. Achou talvez que Jesus fosse se rebelar, se revoltar, não sei qual o pensamento dele. E quando ele viu que Jesus estava para ser crucificado, ele viu que tinha feito besteira da vida. E foi lá com o dinheiro, tentou devolver, não aceitaram. E o que ele faz? O que ele deveria ter feito, melhor dizendo, voltar até Jesus, pedir perdão para Jesus, se reconciliar de alguma forma, se arrepender do fato que ele fez. Mas o coração dele estava tão envolto no passado trágico que ele vivenciou, que ele não teve arrependimento, ele sentiu remorso, a Bíblia diz que ele se enforcou. E por que não citar o texto de Marcos 6, verso 19? Os irmãos conhecem a história? Uma mulher chamada Herodias, ela tem um caso com Herodes, que é a irmã, ou melhor, a mulher do seu irmão Felipe. E esse caso faz com que João Batista, ao ver o caso, o presbítero Túlio, ele aponta o dedo em praça pública e deflagra ela, fala: você está errado, rapaz, você está errado, Herodes, você está errado, Herodias, é teu irmão, rapaz. E isso enche a mulher Herodias de ódio, ao ponto dela ficar tão cega, irmãos, com ódio. João Batista estava preso. Que tipo de ameaça poderia ser para aquela mulher? Mas em dada oportunidade, um dia festivo, Salomé, que era sua filha, no primeiro casamento, enteada de Herodes, se exibiu para Herodes, filha de Felipe, no primeiro casamento, e ela se insinua para Herodes, ao ponto de ele ficar seduzido por ela. Ele ofereceu para ela, sabe o quê? Até metade do reino, se ela pedisse. Sabe o que eu percebo aqui? Que às vezes na nossa vida, o ódio, a mágoa, o ressentimento, o rancor guardado por alguém, faz com que tenhamos a mesma atitude, talvez de Herodias. E por consequência atingiu Salomé, porque Salomé ela podia ter pedido grandes coisas, porque foi isso proposto a ela. Só que ela não pede, por quê? Por conta do ódio que a mãe tinha no coração, com a mágoa que ela tinha guardado de João Batista. Ela preferiu a cabeça de João Batista. E às vezes nós fazemos isso também, quando nós estamos tomados pelo ódio, nós deixamos as bênçãos que Deus tem preparado para a nossa vida. Deus fala: olha, esse que te propõe a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Só que nós olhamos para tudo isso e preferimos às vezes escolher a morte, porque o coração, tomado de mágoa, ressentimento e rancor, não consegue ver o privilégio que nos está sendo proposto e oferecido. Herodias não viu isso. Salomé então fala o quê? Eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Foi o pedido que ela fez, influenciada pela mãe. Por quê? Porque o seu coração estava envolto com excesso de passado. Ela não conseguiu superar. Ela não se arrependeu do fato. Ela foi confrontada e não se arrependeu. Poderia também citar um exemplo bom. Os irmãos se lembram da história de José. José é alguém que, se olhar para o passado de José, a história dele está registrada em Gênesis capítulo 37, e fala que seus irmãos o pegam e vendem ele como escravo para os ismaelitas. E ao ser vendido como escravo, nós conhecemos a história, o passo a passo. Ele chega à casa de Potifar, e Potifar não é o nome dele, Potifar é um título. E dentro da casa de Potifar, ele é, dia após dia, ele é alvejado pela mulher de Potifar. E ali ele também é justiçado, ele vai preso, ele sai da cadeia, ele é restituído, ele se torna governador do Egito. Sim, conhecemos toda a história de José é muito bela.
Mas quem que não teria tantos motivos para ter um passado amargo, para não se lembrar do seu passado, para não ter mágoa dos seus irmãos? Mas depois você lê em casa a continuação do capítulo 39 em diante, narrando a história de José, para ser mais específico, Gênesis 45, vai falar do encontro com seus irmãos. E nesse encontro ele declara aos seus irmãos que é José. Os seus irmãos não haviam reconhecido. Os seus irmãos ficam pasmos. Por quê? Porque eles esperavam uma atitude diferente. Uma atitude diferente de alguém que havia sido vendido, alguém que havia sido caluniado, alguém que tinha a repulsa, o ódio no coração dos seus irmãos por José era grande, a inveja. Eles esperavam que José os matasse, que José aproveitasse aquele momento para tomar como vingança. Mas a Bíblia diz que José declara que ele está ali e fala assim: irmãos, é o seguinte, na minha tradução, tá, irmãos? É o seguinte, não foi vocês que me venderam, não foi vocês que me lançaram, a culpa não é de vocês, né? Mas foi Deus que permitiu eu ser trazido aqui para o Egito. E ele fala: para quê? Para quê? Para que hoje vocês pudessem ser guardados, para que hoje eu pudesse estar aqui para estender a mão para vocês. Meu irmão, tem exemplos bons na Bíblia também. E a história do José é um bom exemplo de alguém que superou o passado, alguém que não ficou remoendo. Deixa um dia que as coisas mudar, deixa o dia que a situação melhorar, aqueles irmãos vão ver. Meus familiares vão ver. Deixa quando Deus me abençoar, quando Deus me der, quando Deus fizer. Meu irmão, a cultura de hoje no mundo se prega o quê? Que eu preciso ter para ser. Mas a cultura da Bíblia, a cultura de Jesus é diferente. A cultura de Cristo, eu preciso estar para ser. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas como já havia dito, se passaram, eis que tudo se faz novo na nossa vida. Paulo escreveu aos Romanos dizendo que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você está aqui nessa noite, você está em Jesus Cristo. Você não está na droga, você não está na biqueira, você não está prostituindo a sua vida, você está em Cristo. Você está guardado nele, protegido por ele. E José é uma bela história. Mas a pergunta que eu fiz a mim e faço aos irmãos, dado a circunstância das memórias boas, que também sabemos que não é bom ficar trazendo referências para os nossos dias, porque senão você vai ferir o teu casamento, você vai ferir pessoas que você ama. Sabe aquelas pessoas, eu sei que não é o seu caso, que vivem fazendo comparação? Pega talvez o marido, fala, porque o marido da fulana, da minha amiga, faz isso e você não faz. Meu irmão, não faça isso. Ou olhar para o filho e falar, Joãozinho na escola faz melhor do que você. Meu irmão, sabe o que você está dizendo? Talvez de forma subliminar, sem você querer falar aquilo diretamente, você está dizendo para o teu filho ou para o teu marido, você é menos do que eu espero. Você faz menos do que eu tenho proposto. Você não está suprindo as minhas expectativas. Eu digo, irmãos, que devamos expor as nossas ideias, não é isso. É que a forma como nós falamos pode prejudicar quem amamos e prejudicar a nós mesmos. E a pergunta que eu faço é, como se livrar do passado ruim? E o apóstolo Paulo vai nos ensinar a partir do verso de número 13. Olha o que ele disse. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado. Ele está falando do poder da ressurreição, da participação dos sofrimentos de Cristo. Ele está falando da ressurreição de Cristo. Ele fala, olha, eu não sei como vai acontecer, mas eu quero naquele dia estar lá também. É isso que ele está dizendo aqui. Não que eu tenha conquistado, mas tomam a seguinte atitude. A primeira atitude que o apóstolo Paulo toma. Primeiro, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É o primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Nós precisamos esquecer das coisas que ficaram para trás. As coisas do passado. Tem pessoas que casaram já há anos, mas não conseguem se desvencilhar dos pensamentos. Talvez está com a esposa hoje, mas ainda a lembrança, talvez de uma ex, ainda atormenta a mente de alguns. Isso é ruim, irmãos. Isso prejudica. Por quê? Porque você não consegue desfrutar da bênção que Deus concedeu para você. Eu não consigo desfrutar da bênção que Deus me concedeu se a minha mente estiver sendo deturpada por memórias do passado.
Ah, mas foi tão bom. Sim, irmãos, foi bom, mas aquilo que passou é como uma roupa que eu falei para os irmãos, é uma roupa que já não nos serve mais. Eu não posso estar aqui e vivendo o passado. Eu não posso conjugar o passado como se estivesse de um presente. É como alguém que casou, mas ele não consegue viver como casado, ele quer viver como um solteiro. Não lhe compete mais, meu santo. Agora tu é casado, né? Abaixa tuas asas aí, fica tranquilo, né? Vai tomar um banho gelado, meu amigo. Agora você é um homem casado, um homem comprometido, um homem que tem filhos, um homem que precisa agora ter responsabilidades, cuidar da tua esposa, cuidar da casa. É diferente. As coisas se passaram, mudou. Ah, mas quando eu era solteiro, eu fazia e era mais feliz. Não, engano seu. Sabe, às vezes a gente se engana. A gente se engana pensando que eu era mais feliz quando não tinha boleto. Isso aí eu concordo, irmãos. De fato. Mas você não tinha boleto também, você não tinha um carro para andar, você não tinha moto, você não tinha as coisas que você tem hoje. Sim ou não, é verdade? Ou você é parente do Silvio Santos, já comprou tudo à vista? Não, meu irmão, a gente teve que lutar e conquistar, teve que fazer as contas. Mas o passado, o primeiro ponto para esquecer do passado que eu quero tratar, é que nós, muitas das vezes, sabe o que nós fazemos com o passado? Nós temos dificuldade de expor, nós tentamos esconder, tentamos nos fechar, não nos abrimos, não conversamos, não compartilhamos aquilo que, sabe, ainda dói dentro do coração, ainda dói dentro da tua alma. Sabe, alguém te pergunta, e aí, como é que está a situação lá? E você, não, está tudo bem. É errado dizer que está tudo bem pela fé? Não. Mas tem horas que nós precisamos dizer, não está tudo bem não, irmãos. Eu estou com uma situação e eu preciso vencer isso, eu não tenho conseguido sozinho. Aí, certamente, Deus vai levantar alguém para te ajudar. Deus vai levantar alguém para falar, irmão, olha, eu passei por isso que você está passando hoje, eu venci. E Ele vai te dar receita, e você vai trilhar, e você vai vencer também, meu irmão. Primeiro ponto, é parar de dizer que está tudo bem. Sabe, memórias, talvez por algum lugar que você passou e alguém te feriu e aquilo ainda martiriza você. E você, não, está tudo bem. E como que você sabe se está tudo bem ou não está tudo bem? É quando você fala, talvez, no nome daquela pessoa, né? Ei, irmão, como é que está o João lá, o João lá, o patrão seu? Não, o patrão está de boa. Falou, o irmão já transtornou, o irmão já ficou virado no giraia. Não pode nem falar o nome do homem, rapaz. Misericórdia, irmão. Então, não superei ainda. Você está entendendo? Não está tudo bem. Mas o que aconteceu? Não, o cara lá falou umas coisas de mim lá, não gostei. E, não fala esse nome não. Irmão, mas o que aconteceu? Aconteceu foi ontem? Não, irmão, já faz uns 15 anos já. Mas, não vem falar esse negócio não. Você está entendendo, irmãos? Não superamos. E há um problema muito grave e sério nisso. Quando nós não conseguimos superar o passado, que por muitas das vezes nos fere, nos machuca, sabe, nos deixa para baixo. Sabe aquele dia que você está bem, está radiante, está felizão da vida, e a lembrança do passado, o momento ruim que você viveu, encostou de novo, tirando a sua paz. Então, meu irmão, reconheça, fala consigo mesmo, não, ainda dói, e Jesus vai trazer para você o remédio, o bálsamo, uma cura para o teu coração. Outro ponto é tentar ignorar as memórias ruins. Como eu já falei, nós não temos como deletar, como fazemos com fotos, com algo que nós não gostamos, ou limpamos a memória do celular para ficar mais leve, né? Fica até mais rápido o aparelho de telefone. Não tem como. Mas tem algo que está sobre a minha e as tuas mãos, que é o poder. As circunstâncias só tem o poder que eu e você damos a ela. Então, as memórias vêm, isso é normal, vem. Só que é como você está na sua casa, sentado no sofá da sua sala, e você liga a televisão, e quando você liga, está passando talvez um programa até impróprio às vezes, para as crianças. Tem poucas crianças aqui. Aí está passando algo lá. Você com o controle na mão, o que você faz? Naturalmente, você vai lá e pula de canal. Mas só que tem pessoas que não fazem isso. Ao invés de mudar o canal, não, isso aqui é impróprio, isso aqui as crianças não podem ver. Ela muda de canal, desliga a televisão, vai orar, né, irmão? Vai escutar um DVD do Fernandinho, qualquer coisa, mas ela pula. Mas tem pessoa que está tão aficionada, tão presa ao passado, que quando vem a memória, num exemplo da televisão,
Quando tem alguma cena imprópria, ao invés dela fazer isso, sabe o que ela faz? Ela começa a apontar, a criticar, ela começa a olhar aquela cena e falar, que é isso? E começa a se entreter novamente com aquilo, ao invés de usar a opção que lhe é dada. E o Senhor, Ele vai dar estratégia para você. Quando você passar por estes momentos, você mudar o foco, mudar o objetivo, mudar a direção do rumo que você tem trilhado. Terceiro ponto, e esse é crucial, para que nós venhamos nos livrar do passado ruim, passado esse que pode nos destruir. É consertar os erros do passado. E como se faz isso? O Espírito Santo falou já ao teu coração aquilo que você precisa fazer. Se você tem que perdoar alguém, perdoe, meu irmão. Perdoe ainda, porque ainda há tempo. Se você precisa consertar alguma situaçãozinha que ficou errada lá atrás, faça isso quanto antes. É como alguém, ele se converteu, o camarada, o presbítero Túlio, uma Natália, ele se converte, só que ele era um usuário de droga. Eu vou falar de mim, né? Falar dos outros é estranho, né? Eu vou falar de mim. Eu me converti ao Senhor há pouco mais de 13 anos atrás. E quando eu me converti, eu vim para Cristo, eu tinha muitas dívidas. E eu aceitei o Evangelho, aí eu vim, um exemplo, né? Não aconteceu isso comigo, mas suponhamos, né? Acontece com pessoas por aí. Aí eu vim para Cristo, só que eu tinha algumas dívidas. Aí eu chego, dobro meu joelho e falo, Senhor, eu estou te aceitando agora como Salvador da minha vida, cancela as minhas dívidas, Senhor. Apaga, né, da mente dos meus credores, né, tudo que eu devo. Amém. E sai felizão da vida, como se no dia seguinte não fosse ninguém batendo na minha porta lá, ó. Você é crente agora, né? Aí ele ia falar ainda assim, né? Aí nessas horas até os desviados fala bonito. É, porque a Bíblia diz que é se ensina ou não. Eu falei, rapaz... Irmão, se eu tenho coisas que lá atrás eu errei, e agora eu sou servo de Deus, então eu preciso consertar. Tem coisa que lá ficou para trás, sabe? Coisas que você vem arrastando, e talvez você não conseguiu forças, reunir forças. Mas na realidade, irmão, entenda, não é forças que nós precisamos reunir para fazer algo. É atitude, foi o que o apóstolo Paulo falou, uma atitude. Eu tomo a seguinte atitude. Primeira, eu esqueço das coisas que ficam para trás. E como eu faço isso? Primeiro eu tenho que consertar as coisas que eu deixei para trás. É como jovem, eu escutei alguém contando um testemunho, jovem que ele passou por uma situação, um assalto, ficou livre, não foi preso, mas pouco tempo depois ele se converteu. Só que ele estava foragido. E ele vai e pergunta ao seu pastor, pastor, eu estou foragido da justiça, e só que agora eu estou na igreja. Né? O que o senhor quer? Como que eu ajo? O pastor sabiamente orientou a ele, falou, rapaz, fala o seguinte, contrata um bom advogado, pede para ele montar seu caso, vai até a justiça, se entrega. Daí, não, pastor, mas eu vou ficar preso. Vai, faz isso. Melhor você tomar essa atitude agora do que você ficar correndo risco e fugindo a vida inteira. Não tem como, não nos compete mais fazer isso, viver como um fujão, se escondendo, se esgueirando por aí. E esse jovem vai, monta o caso, vai até a justiça, se entrega. Consequência, ele não foi absolvido da sua culpa, porém ele cumpriu o seu tempo de detenção ou de condenação em liberdade. E hoje está servindo a Deus na igreja. Sabe o que é isso? É consertar o passado. É viver o presente, mas sabendo que aquilo que eu fiz lá atrás não me isenta das responsabilidades atuais. Está entendendo? Lá atrás você aprontou um monte, fez um monte de coisa errada e hoje você está aqui na presença de Deus. Mas se existem ainda situações que precisam ser resolvidas, resolva, meu irmão. Resolva e você vai ver que a tua vida vai começar a tomar um rumo diferente. Você acha que o apóstolo Paulo ele não precisou consertar algumas coisas? Você acha que era fácil para ele entrar na presença dos irmãos que estavam em Jerusalém e os olhares de cima a baixo, se objetando, olhando para ele como se ele fosse um falso cristão ou alguém que estivesse ali para usar de engano? Você acha que foi fácil as pessoas olhando para Paulo como se ele fosse um enganador, um falastrão que queria usar aquela atitude para prender os cristãos? De forma alguma. Ele precisou reaver algumas coisas, consertar o seu passado também. Mas aí eu pergunto, mas é tudo que dá para a gente consertar, irmãos? É tudo que dá para a gente resolver? Infelizmente não, irmãos. Tem situações que infelizmente não tem como reparar, humanamente falando. E o que você faz? O que eu faço? O que nós devemos fazer? Devemos abandonar, esquecer.
tomaram outro rumo. Sabe, situações mal resolvidas, situações que são insolúveis aos nossos olhos. E às vezes nós não temos competência para resolver de fato. Mas para que sigamos em frente, nós precisamos abandonar, deixar de lado. Isaías 43, no verso 25, olha que a palavra de Deus nos diz: sou eu mesmo aquele que apaga tuas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos teus erros e pecados. Então os nossos erros, eles foram apagados, cancelados. E quando eu li esse texto, eu me lembrei do filho pródigo, Lucas capítulo 15. O filho pródigo sai de casa, os irmãos conhecem bem a história, ele gastou todos os seus bens, a sua herança, de forma dissoluta, e viu que o que ele havia feito foi algo muito, muito doido. Aí ele volta agora para casa. Só que antes de voltar para casa, ele ensaiou consigo um discurso. Talvez ele tenha escrito, talvez assim como esse esboço. Ele escreveu e no discurso ele dizia: voltarei para casa do meu pai. E quando me encontrar com ele, vou dizer: pai, já não sou mais digno de ser chamado nem sequer de um dos teus servos. Não sou digno de ser chamado teu filho. E foi fazendo esse discurso, porque pequei contra o céu e pequei contra ti. E por que ele está falando isso? Porque ele está, talvez, na sua memória, lembrando do passado glorioso que ele viveu na presença do pai, onde ele tinha tudo, não lhe faltava nada. Tudo que era do pai era dele. Tudo que o pai tinha era dele também. E ao lembrar disso tudo, ele faz um discurso se colocando uma posição abaixo até mesmo dos servos do seu pai, por conta da situação que ele está vivendo, do momento presente. Mas ele olha para o passado dele e não consegue ver um futuro melhor. Ele não consegue olhar voltando para a casa do pai e o pai exaltando ele, como acontece. A Bíblia diz que quando ele está chegando na casa do pai, pastor Flávio, ele está chegando, ele não chegou ainda, ele está chegando. A Bíblia diz que o pai vai, corre ao encontro dele, o abraça, o beija, e ele vai usar o discurso. Eu imagino ele arrancando, talvez do bolso, não sei: pai, talvez tremendo, não sei como foi o encontro, eu pequei contra o céu e contra ti. E antes mesmo dele terminar o discurso ensaiado que ele havia feito, o pai manda chamar os seus empregados, fala para eles: traz uma roupa nova, põe sandália nos pés dele, coloca o anel no dedo dele, pega o melhor novilho que tem na casa, porque hoje vai ter festa nessa casa, porque o meu filho estava morto, mas hoje ele reviveu. E, meu irmão, que cena maravilhosa, que nós olhamos para o texto sagrado e nós vemos como o passado pode nos prejudicar se nós não conseguimos vencer ele. E o filho pródigo, ele tinha isso na mente: o passado dele foi bom, mas o momento presente estava sendo ruim. Então ele não conseguia projetar um futuro melhor. A única pessoa, ou o único que pode se gabar do passado que ele teve, ele não está aqui entre nós. Sabe quem é? É o diabo. O diabo, ele pode se gabar do passado que ele teve, porque o passado dele foi maravilhoso. O passado dele foi tremendo. Ele caminhou com Deus, ele viu a face de Deus, ele esteve diante de Deus. Ele contemplou tudo aquilo que eu e você um dia vamos contemplar. E hoje nós só pela fé nós enxergamos e imaginamos como que é. Mas ele viu tudo isso. Ele teve um passado glorioso. Mas sabe por que ele tem raiva muitas das vezes da minha e da tua alma? Porque ele teve um passado, mas o seu futuro, o futuro do diabo já está conjugado. Ele será condenado, será lançado no lago de fogo e enxofre. E eu e você estamos aqui hoje, pela fé, lutando para conquistar aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eu estou, não que eu haja alcançado alguma coisa, mas eu estou lutando e tomando essas atitudes. O quê? Eu estou me esquecendo das coisas que ficaram para trás. Me esquecendo do quê? Eu imagino o apóstolo Paulo pensando: me esquecendo das mortes que eu causei, esquecendo dos irmãos que eu fui injusto, esquecendo das pessoas que eu açoitei, que eu mandei espancar, que eu mandei prender, de todas as injúrias que eu cometi na minha loucura. Talvez o apóstolo Paulo pensando. E quando você se lembrar disso, lembra da vida do apóstolo Paulo. E continua aqui. E como eu havia dito, alguns erros não têm conserto. E o último ponto que nós precisamos saber, que nós temos que abandonar o nosso passado de dor. Meu irmão, não dá para viver um tempo presente arrastando, sabe, essa bagagem pesada, essa culpa, sabe, pensando consigo: nossa, meu filho está na droga hoje, mas eu devia ter orado mais. Pode até ser uma verdade, irmãos,
Não estou isentando não, porque algumas coisas acontecem na nossa vida por relaxo nosso, por escolhas ruins que nós fazemos. Mas eu ficar me martirizando, me apunhalando por algo que eu não fiz, não vai trazer resultado e solução para mim. Mas fazer o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, sim, toma a seguinte atitude, o que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E é o próximo conselho que ele vai nos dar. E avançando para as que estão adiante de mim. Para avançar para o nosso futuro, eu preciso abandonar o meu passado. Crer que o meu amanhã será melhor. Eu não posso pegar as memórias das frustrações passadas, lançá-las dentro de mim e projetá-las para o futuro, como se o que aconteceu lá atrás vai acontecer de novo. Porque se eu viver as memórias do passado e olhar para o meu presente e aparentemente está acontecendo quase igual aconteceu no passado, é isso que eu vou projetar para o futuro. É como um espelho. É como os discípulos em Lucas capítulo 5 estão pescando a noite toda, uma pescaria frustrante, não pegaram peixe nenhum, nem uma piabinha para contar a história. Nada, nada. E voltam para a beira da praia, estão lavando as suas redes, desanimados. Talvez aquilo daquela proporção nunca havia acontecido, eu acredito assim, pela riqueza que o texto traz detalhes para nós. Só que naquele dia era diferente. Naquele dia que eles voltaram para a praia, a frustração estava no coração, mas na beira da praia havia um homem que estava pregando uma mensagem, e essa mensagem alcançou o coração daqueles pescadores, em especial Pedro. Pedro, quando ouviu a mensagem, algo mudou dentro dele. Quando Jesus olha e pede emprestado um dos barquinhos, e o barquinho era de Pedro. Pedro, ele fala, eu preciso do teu barco emprestado, faza-te ao mar alto comigo. Pedro olha assim, Senhor, a noite toda nós pescamos. Ou seja, eu estou a noite toda nessa praia, Jesus. Eu estou a noite toda nesse mar aí, lançando rede. Não pegamos nada, mas segundo a tua palavra. Sabe, Pedro está dizendo assim, Senhor, eu não peguei nada, mas porque o Senhor está falando. Depois do que o Senhor pregou aí, segundo a tua palavra, eu vou lançar as redes. Vou lançar a rede, melhor dizendo. Está escrito no texto. E foi isso que Pedro fez. E sabe o que nós aprendemos aqui, meus irmãos? A frustração tomou conta, mas ele entendeu que Jesus tinha a palavra que poderia mudar o futuro dele. O passado pode ter sido ruim. O que aconteceu no passado, talvez hoje você olha assim, olha, o que aconteceu no meu passado foi tão ruim, está tão difícil de superar, mas se você olhar para Cristo, à luz da palavra de Deus, Ele vai projetar você para um futuro melhor. Todas as vezes que você ou alguém, ou talvez alguma situação, olhar para o teu passado de dor, o passado que você viveu, e você não quer viver mais aquelas dores do passado, ninguém quer, meu irmão, ninguém quer passar por momentos, por situações de dores, mas se porventura passar algum momento, alguma circunstância parecida com o que você viveu, saiba que não é a mesma coisa que você vai viver, não, é Deus projetando você, a tua vida, a tua casa, a tua família, para viver algo maior, algo melhor, algo especial que Ele tem reservado para você. Deus, Ele não permite, irmãos, um sofrimento sem que haja uma justificativa. Deus não permite que nós passamos apenas por passar, vai sofrendo aí, e assim que der eu vejo os teus problemas. Não, meu irmão, não há nada que Deus faça na vida do servo dele que não seja por um propósito. Às vezes o propósito é uma alma, às vezes o propósito é uma nação, às vezes o propósito é tirar um Saulo de Tarso, perseguidor de cristão, e fazer dele alguém que ia ser perseguido por causa do evangelho, para ganhar toda uma nação gentílica, como ganhou no tempo passado e chegou até nós. Você está entendendo? Há um propósito. E o Senhor falou, vou mostrar para esse Paulo o quanto importa ele sofrer por causa do meu nome. Esse homem sofreu, meu irmão, por causa do nome do evangelho. Nós devemos avançar, nós devemos prosseguir, nós devemos ir adiante. Por que não citar o texto de Lucas capítulo 24, verso de número 13? 2 discípulos a caminho de Emaús, eles vão caminhando e trocando palavras entre si, eles vão dizendo, olha, o que será de nós agora? Porque Jesus, o que era varão, profeta, poderoso em obras, foi morto. Eles estão falando do quê? Do passado. Eles estão comentando acerca do passado. E agora o que vai ser de nós, presbítero Túlio? O homem que veio pregando aí, o Galileu, o homem lá de Nazaré, nós vimos ele operando milagres. Você lembra no barquinho? Você lembra os peixes? Você lembra da viúva de Naim? A filha dela? Você lembra de Jairo? A filha de Jairo? E Lázaro? Mas agora, ele está morto. Era como se estivesse dizendo, acabou, não tem mais jeito, a nossa esperança se foi.
A Bíblia diz que enquanto eles iam caminhando e conversando entre si, um viajante se aproximou deles e perguntou, ai que tremendo, Jesus é estrategista, ei, o que vocês vão comentando aí? O que vocês vão falando aí entre si? Tristecido, tudo cabisbaixo? Deu ruim alguma coisa, né? Vocês estão falando isso, né? Na tradução minha aqui, irmão. E Jesus começa a expor a eles as escrituras, desde os profetas, tudo aquilo que os profetas haviam falado acerca de Jesus. E eles, tão preocupados com o passado, não se lembraram de viver o momento presente. Qual? Eram 3 dias, Jesus falou que era necessário padecer, que ele ficaria 3 dias, não sei, até mais ao 3º dia, ele ressuscitaria. Eles não se lembraram disso, por quê? Porque eles estavam com excesso de passado no seu presente. E o futuro deles que era estar em Jerusalém, estava se perdendo. Por quê? Porque eles estão voltando para Emaús. Estão indo na direção contrária, amigos. Estão indo na direção contrária daquilo que Jesus havia proposto para eles. Qual? Que era para ficar em Jerusalém. Até quando? Até quando fossem revestidos do poder do alto. Só que em dado momento, quando Jesus anuncia-lhes, era tarde. Aí ele fez com que ia continuar. Aí eles constrangeram, ô, viajante, fica conosco, já é tarde. E era perigoso realmente andar nas ruas da Palestina em determinados horários. Fonte de ladrões, salteadores. E eles ficaram. Sentaram-se e vão fazer uma refeição. E no partir do pão, uma lembrança boa, tomou conta e invadiu o coração dos 2 discípulos. Eles lembraram que, da mesma forma como foi partir do pão, na última ceia, eles lembraram, quando eles abriram os olhos para contemplar Jesus, Jesus já não estava mais com eles. E sabe o que aquilo fez na vida deles? A lembrança boa que trouxe algo para a vida deles? Eles lembraram, falaram, não era Jesus porventura? Porque não ardia nosso coração quando ele falava conosco? Eles voltam correndo para Jerusalém para anunciar a Cristo, por conta de uma memória boa que inundou a alma deles. Só que enquanto a alma deles estava inundada com memórias ruins, com lembranças negativas, eles estavam tomando decisões ruins. Eles estavam trilhando caminhos errados, caminhos que estavam levando eles para distante de Jerusalém. Jerusalém significa lugar de paz. Eles estavam caminhando para longe da paz. Por quê? Porque a lembrança que eles tinham, que eles estavam maximizando, cristalizando, era a lembrança da morte de Jesus. Eles estavam lá na sexta-feira, dia que Jesus morreu, mas já era domingo de manhã, era o dia da ressurreição. Eles não conseguiram contemplar, não conseguiram vivenciar o momento presente. Irmão, algo muito importante para os nossos dias, nós precisamos avançar, seguir em frente, se nós quisermos realmente viver o que Deus tem para a nossa vida. E de que forma conseguimos isso? Eu já estou finalizando. Você está vivendo hoje, use palavras positivas, dizendo para você mesmo, não, hoje a situação não está legal não está do jeito que eu queria, mas vai melhorar. E por que eu digo isso? É jargão de pregador? Não, meu irmão, porque eu já conheço o fim dessa história. Você está passando luta, está passando problema, está chorando hoje, está sofrendo, está passando por situações terríveis. Mas eu conheço a história, irmão. A história diz que eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que ao Cordeiro, irmãos, o Cordeiro já venceu por nós. Se ele venceu por nós, irmãos, a vitória é certa na nossa vida também. É só um período de tempo. A vitória já é nossa. A vitória já foi garantida na cruz do Calvário. Mas eu preciso avançar, eu preciso continuar. E como continuar, irmãos? E como seguir em frente? Simples, irmãos. Foque nas pessoas. Se preocupe com as pessoas que estão ao seu redor. Filipenses 2, versos 3 e 4. Vai dizer que nós temos que considerar não aquilo que é propriamente nosso, mas o que é do outro. Quando a nossa preocupação, quando a minha oração não está voltada somente para mim, foi o que o pastor falou nessa noite, acerca da nossa casa, da nossa família. Quando a nossa preocupação não é voltada somente para o meu bem-estar, para satisfazer o meu ego, a minha satisfação pessoal, mas a das pessoas que estão ao redor, das pessoas que eu amo, principalmente os domésticos da fé, começo a obter êxito naquilo que eu estou empenhando a minha vida, prosseguindo para o alvo. Outro ponto importante que nós devemos trabalhar, se você puder, se quiser se colocar de pé, por gentileza, só para dar a impressão que já está terminando. Eu estou terminando, tá bom, irmãos, a introdução. E quando nós olhamos para o texto,
nós aprendemos também, irmãos, que nós precisamos fazer o que o apóstolo Paulo nos ensinou. Esquecer das coisas que ficaram para trás, avançar para as que estão diante de nós. E o verso 14, apresso-me em direção ao alvo. Existe um alvo. Temos que ter metas e objetivos. O escritor da nossa era moderna, da era contemporânea, ele escreve algo dizendo que é uma verdade. Aquele que não sabe aonde quer chegar, para qualquer lugar que ele estiver, serve. Está entendendo? Se eu não sei aonde eu quero ir, para onde eu quero chegar, qualquer lugar serve. É como você entrar num táxi ou num Uber, né? E o rapaz vai perguntar para amigo, para onde você vai? Eu falo, não sei não, amigo, qualquer lugar que você me deixar aí tá bom. Ele vai deixar você lá na esquina do sovaco sujo, meu irmão. Qualquer lugar serve, então vai desovar você lá. Então a gente tem que saber, tem que ter um alvo, tem que ter um objetivo. Que nós possamos focar nas pessoas, focar nas pequenas coisas, sabe, irmão? Viver o hoje. Sabe aquelas pessoas que não conseguem focar no momento presente, no hoje? Eu tô aqui, nossa, mas eu vim de uma igreja que lá tinha um data show que dava tamanho dessa parede, lá tinha ar-condicionado, e aqui pode ter também, meu irmão, se você e eu trabalharmos por isso, nada não impede. Mas sabe aquela lembrança, sabe, como se o que eu vivi foi melhor do que eu estou vivendo? De forma alguma, meu irmão. Você pode ter vivido coisas maravilhosas e hoje você não está vivendo, mas aprecie o que você está vivendo agora. Por quê? Porque é o que Deus propôs para mim e para você, meu irmão. Sabe aquela frase que dizem por aí, é o que tem para hoje? Viva o que tem para hoje. Se Deus quiser você projetar um futuro melhor, você vai viver, você vai chegar lá. Mas se eu e você não aprendemos a viver o momento, nós vamos viver sempre nas frustrações daquilo que não aconteceu. Isso é perigoso. Valorize, queridos, as pessoas que estão perto de você. Às vezes, valorizamos por aí, youtubers, pregadores de internet, filósofos contemporâneos modernos, pessoas que falam um monte de coisa que agrada até a gente ouve, fica até, né, parece que tem borboleta assim, ó, na orelha da gente. E às vezes a gente não consegue valorizar o nosso irmão que está do nosso lado. Às vezes não consegue valorizar a esposa que te acompanha todos os dias, que está a todo momento com você. Não consegue valorizar a tua família, que em todo momento que você precisa eles estão lá. Mas valoriza talvez um colega do serviço, valoriza pessoas que você nem conhece, pessoas que você não comeu nem sequer 1 quilo de sal com ela ainda. Comer 1 quilo de sal, meu irmão, é você passar tempo com essa pessoa, fazer várias refeições. Né? Daqui a pouco vão pegar 1 quilo de sal e sai comendo aí, faz devagar. Irmão. Comer 1 quilo de sal é isso. É ter participação na vida de outras pessoas, ao ponto de você ter intimidade e comunhão com elas. E às vezes nós não valorizamos isso. E queremos viver um futuro promissor, queremos avançar para o alvo. O alvo é Cristo. E há um prêmio. O apóstolo Paulo vai fazer uma alusão dizendo ao prêmio que naquele tempo os gregos, eles valorizavam muito isso. As corridas, o atletismo. E todos que ganhavam prêmio, eles eram coroados com coroas. E esse era o prêmio. Mas o prêmio que nós estamos esperando não vai ser aqui. O Senhor está preparando a minha tua alma, a minha tua vida para viver esse momento, esse milagre. Essa bênção prometida, melhor dizendo. Então, meus irmãos, fica essa palavra, persevera. Né? Esqueçamos das coisas que ficaram para trás. Vamos avançar para aquilo que está diante de nós. Deus propôs para você pregar a palavra, prega a palavra, meu irmão. Como diz o Paulo escreve a Timóteo, dentro de tempo, fora de tempo. Prega a palavra. Deus propôs para você fazer obra, faça a obra. Deus me propôs para ficar como porteiro na igreja, seja o melhor porteiro da igreja. Deus vai honrar a tua vida, Deus vai mudar o teu cativeiro. Aí permaneça, avance para aquilo que está diante de você. E Deus vai projetar um futuro maravilhoso para a tua vida. Amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Deus continua abençoando a vida dos irmãos que estão em casa também. Em nome de Jesus, eu retorno ao trabalho do pastor Flávio. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Entendeu a palavra? Amém. Guarde o seu coração, meu irmão. Em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Até sexta-feira. Permitindo o bom Deus, sexta, nós temos às 19h30 o culto de intercessão pela família. E nós aguardamos todos vocês. Tá bom? Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado. Senhor, obrigado a Deus por essa palavra maravilhosa a qual nós ouvimos, que a Tua palavra, ó Deus amado, ela possa
alcançar, meu Pai amado, ó Deus, não só o nosso coração, mas alcançar, meu Deus, muito além, meu Pai amado, do que os nossos olhos podem ver. Ó Deus amado, que o Senhor possa continuar abençoando a vida do teu servo, ó Deus, que nos trouxe a palavra nessa noite. Que o Senhor possa abençoar aqueles que estão, ó Deus, assistindo, ó Deus, em casa, acompanhando, aqueles que acompanharão. Ó Deus, continue abençoando a vida de cada um dos teus servos, da irmã Raquel, a Sandra, ó Deus, a Melissa, a Nadine, ó Deus, a Sueli, Pai, a Clarice, o Alisson, Deus, a Célia, a Priscila, a Cida, a Ana Silvia, a Nanda, ó Deus, José Paulo e outros irmãos que estão assistindo este culto. Abençoe cada um na sua cidade, na sua região, no país aonde está. Ó Deus, que a tua palavra possa gerar, meu Pai, em cada coração, ó Deus, a fé necessária para que possamos prosseguir até o grande dia do Senhor, em nome de Jesus. Estenda suas mãos com as minhas, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do amado e querido Espírito Santo permaneça sobre as nossas vidas hoje e sempre, e todos possamos dizer amém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vá em paz, semana excelente, em nome de Jesus, quinta-feira excelente, abençoada, e até sexta-feira, permitindo o bom Deus. Deus abençoe os que estão em casa, assistindo esse culto, em nome de Jesus.